Paz do Senhor, irmãos. Tome o vosso assento, por favor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos encerrar o nosso capítulo 14 da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, onde nós estudamos sobre a forma de governo e aprendemos que antes de nós desejarmos governar a nossa igreja, nós precisamos ter um governo da nossa vida particular, individual, como adoradores que somos. Depois governar bem a nossa própria casa, para depois a gente projetar a nossa vida para governar a nossa igreja. Sempre, obviamente, tanto o governo individual nosso como servos, adoradores, como o governo da nossa casa e como o governo da igreja, nós que cremos na palavra de Deus, somos sempre levados a criar condições de governo, seja qual for a área individual, familiar ou igreja, baseados nos princípios da palavra de Deus. Isso é muito importante que você guarde. Nós que cremos na palavra de Deus, que seguimos a Jesus, que cremos nesse reino, precisamos orientar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, seja qual for a forma de governo, mas os princípios a serem expostos, a serem praticados, precisam 100% estar de acordo com a palavra de Deus. E antes de nós entrarmos no tema de hoje, que é bastante fácil, vamos dizer assim, que vamos falar sobre os diáconos e os cooperadores, na minha opinião, na minha, pastor Luciano, as duas funções, minha opinião, mais importantes do corpo de Cristo, e eu vou explicar por quê. Então, antes de nós entrarmos, vamos dar uma leve lembrança. Então nós falamos que nós cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu, na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade, todos nós prestamos conta a alguém ou a alguma autoridade. O exemplo máximo nosso de alguém que se submeteu é quem? O nosso Salvador. A Bíblia diz em João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quem governa a nossa vida, crentes, adoradores, é a palavra de Deus. E nós submetemos a nossa vida a essa palavra. O próprio Senhor Jesus veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou, submissão à autoridade que ele nos deixa esse exemplo maravilhoso. Falamos também que a forma de governo da igreja bíblica é bíblica e define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Como já falamos, todas as questões doutrinárias e administrativas da igreja como organização, como estrutura, precisa estar baseado na palavra de Deus. E nós cremos a estrutura da Assembleia de Deus, nossa congregação, nossa igreja, é constituída por pastores, evangelistas, presbíteros, que nós já falamos, e hoje iremos falar sobre os diáconos e os cooperadores. E também falamos que o termo obreiro é um termo genérico, onde nós usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Na segunda terça falamos que a igreja é um organismo vivo, que gera vida. Irmãos, isso é uma prerrogativa, um princípio que jamais pode estar esquecido na nossa mente. A nossa igreja como organismo vivo que gera vida, considerando a sua natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Porém,
nós falamos e deixamos muito bem claro que a organização nunca pode sobrepor o organismo vivo. Quem determina as regras na igreja é o organismo vivo, é a sua natureza espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, toda a organização agora como estrutura da igreja precisa ser orientada na dimensão espiritual, pelo Espírito Santo, para que as coisas aconteçam. E aí sim, na forma com que ela é organizada, nós falamos que as pessoas separadas, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, são homens separados pelo, no caso dos pastores, alguém que está acima, que está acompanhando, que está verificando, que está vendo o seu comportamento, suas atitudes, como que se comporta diante de uma acusação, diante de uma falta, diante de um problema, enfim. Aí vai, a lista é grande daquilo que é observado, para que não seja um neófito, né, aquele que não sabe nada, e é apresentado ao ministério, e acaba, ao invés de edificar vidas, destruindo vidas. Então são homens separados pelo Espírito Santo, mas observados nas suas atitudes, porque a própria Bíblia nos ensina que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. E Atos 6, do 3 ao 6 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Todos os que cooperam na igreja são servos. Amém? Todos os que cooperam na igreja são servos. De quem? De Deus. Então, o propósito é servir a Deus e ao seu povo para o aperfeiçoamento e edificação dos santos. Efésios 4,12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos chamados para que este corpo seja edificado na rocha, na palavra. Para quê? Para que quando descerem as chuvas, soprarem os ventos, transbordarem os rios, nós não sejamos abalados. E na terça-feira passada, nós falamos sobre os cargos que nós intitulamos como ministérios, porque são cargos que representam o púlpito, são cargos que são separados para ensinar a igreja, para levar a palavra, para que do altar saiam ensinamentos, para que você cresça, para que você se aprofunde e para que você gere vidas, porque você está no organismo vivo. Nós precisamos gerar outras vidas. Então, geralmente, pastores, evangelistas e presbíteros são identificados como ministros do evangelho em nossas igrejas e convenções. Os pastores e evangelistas são mais responsáveis pelo púlpito, por trazer a palavra, por a liderança ou pela organização espiritual da igreja, mas o pastor, como falamos, que é o caso da nossa igreja, temos vários obreiros, vários pastores que auxiliam, mas só sobre um é concedida a verdadeira e plena autoridade espiritual, no nosso caso, pastor Flausilino. Amém, irmãos? Nós somos cooperadores. Nós cooperamos com o pastor e temos que estar de acordo com o pastor, temos que andar como ele anda, falar como ele fala, não falando como ele fala naquele jeito que algumas igrejas, os pastores imitam o outro, não é isso não, mas falar a mesma língua espiritual, estar na mesma direção para que Deus opere. Então, apesar de termos vários obreiros, pastores, que é o caso da nossa igreja de Vila Nova, mas o anjo da igreja, o responsável pela igreja é o nosso pastor Flausilino. Está claro isso? Amém? Nós somos cooperadores. Então, pastores e evangelistas são direcionados para
levar a palavra, e o presbítero, vamos dizer assim, é uma função muito importante que auxilia o altar, auxilia os pastores, está ali junto, faz parte do altar para nos auxiliar. Também é concedido a ele, em algumas ocasiões, o trazer a palavra, e em casos que há necessidade até de conceder a ele uma congregação assim separado pelo nosso pastor presidente, no caso nosso em Campinas, o pastor Paulo Freire, para que assuma ou não uma congregação. E qual que é a função do pastor evangelista? Apacentar o seu rebanho. Apacentar é alimentar com a palavra, e aqui a palavra está com P maiúsculo, cuidar e proteger o rebanho. Apacentar, tirar os carrapichos. Mas a ovelha foi de novo no carrapicho. Pastor, de novo o senhor vai tirar o carrapicho dela. Mas ela foi de novo o senhor vai tirar o carrapicho dela. Apacentar, cuidar, entender, orientar, dar direção, sempre à luz da palavra de Deus, cuidar e proteger o rebanho do inimigo. Por isso que a nossa igreja, e a honra isso é de Deus, não é nossa, nós pregamos o que a Bíblia está escrito. Nós vamos por aquilo que Deus se propôs a revelar ao homem, mais nada. Nós não estamos inventando, conjecturando fora do texto, para que vire heresias ou alguma coisa do outro tipo. Nós pregamos o que está escrito. Por quê? Porque a própria palavra de Deus cuida e protege o rebanho. Se a palavra verdadeiramente é pregada e você ouve verdadeiramente a palavra e você vive verdadeiramente a palavra, automaticamente você está sendo cuidado e protegido pela poderosa palavra de Deus. Então entendemos e cremos que o pastor é o anjo da igreja. Falamos lá nas 7 cartas do Apocalipse, e todas elas dizem ao anjo da igreja, a quem o Senhor Jesus Cristo delegou a autoridade espiritual. Os presbíteros são auxiliares dos pastores, eles constituem o corpo auxiliar no governo da igreja, sob a presidência de um pastor. Observamos os requisitos bíblicos para o exercício desse importante cargo eclesiástico. Convém, 1 Timóteo 3, 2, 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. E falamos as duas coisas muito importantes terça-feira passada, que quando a Bíblia adverte para isso, e nós falamos bastante tempo sobre isso, que o obreiro, agora de uma forma geral, nós abrimos até o leque que esse tipo de situação não deve ser só para o obreiro. O obreiro tem que ter mais, vamos dizer assim, mais preocupação com isso, por ser o exemplo, por ser a vitrine, por estar à frente. Mas todos nós precisamos de duas coisas importantes. E agora eu saio um pouco do obreiro, para que fique cravado isso na minha e na sua vida todos os dias. Acrescentam-se ainda essas qualificações, todas que nós lemos em Timóteo: o bom testemunho familiar, que governe bem a sua casa. Irmãos, eu falei terça-feira passada, eu posso pregar isso porque eu vivi isso. Casa destruída, irmãos, casa em contenda, não funciona nada. Não funciona nada. Igreja saudável precisa de famílias saudáveis. Igreja abençoada, famílias abençoadas. Igreja espiritual, famílias espirituais. Tudo começa quando a gente acorda na nossa casa. Lá está o nosso maior ministério. Então, o obreiro, no caso específico, mas vamos abrir para a nossa vida, precisa governar bem a sua casa. A sua casa tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A sua casa tem que ter palavras que agradem ao Espírito Santo. Uma casa irrepreensível que dê bom
testemunho. E o segundo ponto importante, além do bom testemunho vindo de casa, 1 Timóteo 3,7, a parte B, fala também que tenham bom testemunho dos que estão de fora. E nós fizemos a pergunta, terça-feira passada, o que é que os outros pensam de mim e de você? Eu é fácil, né? O que eu penso de mim mesmo? Só coisa boa. Por mais que você saiba o defeito, mas você não vai falar. Agora, o Evangelho exige, o seguidor de Cristo exige, o adorador de Cristo exige que os outros falem quem nós somos, a nossa reputação. Se você fala de que vai, irmão, vai. E se não vai, avisa porque não vai. Se você fala que vai pagar, mas naquele dia você não tem o dinheiro, não tem o problema, avisa que você não vai pagar. Não vou pagar hoje, posso pagar amanhã? Bom testemunho. O que os outros pensam de nós. Tem pessoas que você aponta e fala, aquele irmão lá é crente. O outro fala, aquele lá? É triste isso, irmãos. Eu já passei por isso com alguns amigos meus, que eu não sabia como era o estilo de vida deles longe de mim. E quando eu dizia para um ou outro, olha, aquele lá vai na igreja lá comigo e tal. Aquele lá é assim, fala isso, vai lá, vem aqui, bebe, come. É triste isso. Os outros não olharem para a nossa vida e não observarem um bom testemunho de quem nós somos. Em Mateus 5,16 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para quê? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se a gente inverter o versículo, nós vamos entender o quê? Que se você não é uma pessoa que se resplandece diante dos homens com boas atitudes, você não está glorificando o nome de Deus. E isto é sério, que nós somos chamados para o louvor da sua glória. Nós somos criados para isso. Temos que atentar para isso todos os dias, se a nossa vida, se a nossa atitude, se o nosso proceder tem sido uma luz que resplandece diante dos homens, para que o nosso Pai seja glorificado. E a pessoa pode apontar e falar, não, pode conversar com aquele lá, pode pedir oração, pode que ele vai ter uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de poder, vai nos dar boas referências no reino de Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Então, forma de governo, organismo vivo que é a igreja, na sua dimensão espiritual, gerar vidas, gerar salvação, mas ela precisa de uma estrutura, de uma organização, e essa organização em uma dimensão espiritual, que nós somos uma organização, mas ela é regida pela dimensão espiritual, pelo Espírito Santo. É constituída de pastores, no caso da Assembleia de Deus, evangelistas, presbíteros, e hoje a gente fecha com as duas funções, uma levantada, uma que tem que ser ordenada, que são os diáconos, e os cooperadores são aqueles que voluntariamente iniciam, o desejo de iniciar a sua, vamos dizer assim, a sua carreira ministerial, mas já de antemão avisando que os cooperadores não precisam ser apresentados para a igreja num todo, é só local, sendo que todos os outros cargos precisam ir para a sede, passar pelo crivo, enfim, apresentar todo o ministério, a função que lhe foi atribuída. E por que eu disse que eu considero diáconos e cooperadores um dos cargos, uma das funções mais importantes no corpo de obreiro? Porque eles são a base. Eles são responsáveis por aquilo que o nosso pastor sempre falou: crie um ambiente aonde o Espírito Santo tenha prazer em habitar. São responsáveis pela ordem do culto. São responsáveis para que ninguém converse.
são responsáveis para que, se o irmão estiver atrapalhando o outro, ele tem autoridade para chegar para o irmão. Ou você se aquieta ou você se retira, porque você está atrapalhando a ordem do culto. Então eles são a base, eles têm que prestar atenção em tudo. E outra, eles têm que se mover sem serem vistos. Quanto menos aparecer, por quê? Porque existe um Deus que está falando, e o culto é para Ele, só Ele tem que aparecer. Então diáconos e cooperadores são responsáveis pelo olho, tudo que está acontecendo, olho que no pastor, o pastor precisa de algo, ou aconteceu alguma coisa, ou manifestou um demônio. São responsáveis pela base, vamos dizer assim, pelo bom funcionamento do culto, do momento em que nós estamos prestando uma adoração a Deus. Então são pessoas que se desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Então, para o exercício dos diáconos, é necessário ser separado oficialmente perante a igreja para receber o reconhecimento público de sua função no corpo de Cristo. Então, os diáconos necessitam ser separados oficialmente, são homens que estão como cooperadores, aos olhos de todo o corpo de obreiro, principalmente do pastor titular, observando aquela pessoa, a sua conduta, para que ele possa ser separado oficialmente e ser reconhecido como toda a igreja e todo o ministério, de que ele é uma pessoa aprovada por Deus para tomar conta, como já falamos, da maior preciosidade sobre a face da terra, que é a igreja do Senhor. Então os diáconos servem nas diversas atividades da igreja, cooperam como porteiros, recepcionistas, na ordem do culto, na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. E também, sendo intitulados, encabeçados pelo pastor, podem exercer a função de professores, superintendentes, dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde que autorizados. Aqui ele colocou por seus superiores, mas eu vou dizer, desde que autorizado pelo seu pastor. Todas as qualificações dentro da organização igreja são qualificações designadas pelo anjo da igreja. Pode haver opiniões do corpo de obreiro, pode haver sugestões, sim, porém, a determinação final é do pastor, do anjo da igreja, no nosso caso, o pastor Flausilino, que determina, sob a orientação do Espírito Santo, obviamente, e sempre, e à luz da palavra de Deus, as pessoas que formarão tão grande corpo de obreiros, para que a igreja tenha o seu... E não é só também a administração durante o culto, tem a administração do próprio prédio, as manutenções que precisam ser realizadas, e eles são também responsáveis por isso. Mais uma vez, são varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que primeiramente foram provados antes de serem separados para o diaconato. Como falamos terça-feira passada, para que não sejam neófitos, que não tenham o pleno conhecimento, que não foram testados, não foram provados. Aí quando coloca em uma função, a pessoa já acha que é a quarta pessoa da Trindade, a pessoa já acha que o pastor não tem que dar ordem para ele, que ele vai mandar em tudo, e vira aquela confusão, e vira aquela bagunça. Aí tem que excluir, tem que tirar, tem que podar, e a poda dói. Então, para que nada disso aconteça, porque nós estamos preservando e lutando pelo corpo de Cristo, pelo seu evangelho, pela sua palavra, para que nada disso aconteça, precisam ser homens preparados, provados e aprovados pelo Espírito Santo, que toca no coração do anjo da igreja, para que então ato aconteça. 1 Timóteo 3,10 diz: e também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Glória a Deus. O testemunho deles é de acordo com as recomendações bíblicas. Nenhum obreiro, por mais designado que ele seja, ele pode andar do jeito que ele quer. Não. Sempre recomendações e princípios bíblicos, honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E no que tange a vida familiar, os diáconos são marido de uma só mulher e governam bem as suas casas e seus filhos. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. 1 Timóteo 3:12. O trabalho deles é digno de louvor e tem o reconhecimento do dono da obra, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante que você saiba, que nós saibamos, que apesar de existir a estrutura, a organização, igreja, os seus cargos, que são preenchidos por homens, porém, nós trabalhamos para o reino de Deus. A Bíblia diz, faça as coisas como se fosse para o Senhor. Então eu fico muito assim, preocupado quando obreiros, obviamente que tem os casos, os porquês, mas aqueles que sempre estão levando a obra do Senhor relaxadamente, sem estar debaixo de uma autoridade, sem cumprir a palavra de Deus, porque nós precisamos entender que nós estamos aqui como servos, como obreiros, como adoradores, para fazer o melhor para o Senhor, porque a recompensa nossa não vem do homem, a recompensa nossa vem de Deus. Então, são dignos de louvor e terão reconhecimento pelo dono da obra. 1 Timóteo 3,13 diz, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E nós precisamos ter a consciência como igreja de respeitar essas pessoas. Primeiro, porque os obreiros não são levantados por homens. Porque se for, irmão, fica tranquilo. Se for, o pavio apaga rápido. Mas quando Deus levanta, para que a obra dele seja cuidada, para que tenha ordem e decência durante o culto. Então nós precisamos entender que quando vier uma ordem, não é a ordem simplesmente de um homem, é uma ordem que vem do Espírito Santo, para que o culto tenha uma procedência de acordo, para que Deus atue. Elias que precisou restaurar o altar, e esse exemplo nós podemos usar para tantas coisas da nossa vida. Não existe poder de Deus, não existe manifestação de Deus em qualquer ambiente. O ambiente tem que ser preparado. Chega à igreja, tem gente que chega à igreja e conversa tantos assuntos e esquece de ajoelhar e pedir para Deus, abençoe esse culto, mude a minha história, muda a minha vida. E quando eu digo que muda a vida, não é só uma vida material, muda a minha adoração, me faz crescer espiritualmente, aumenta a minha fé, me faz crer quando tudo está difícil. E esses são os momentos mais difíceis nossos. Falar com Ele e buscar do seu coração as coisas que Ele tem para nós. Então os diáconos é uma função muito importante no corpo de Cristo. Precisa ser separado, precisa ser oficialmente indicado. E os cooperadores, o termo cooperador no Novo Testamento é amplo e aplica-se a qualquer cargo ou função eclesiástica. 1 Coríntios 3,9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus. João Marcos, também conhecido apenas como Marcos, autor autor humano do evangelho que leva o seu nome, que serviu como assistente de Paulo e Barnabé durante a sua primeira viagem missionária. Atos 15:37, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado
Marcos. Atos 13:5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então os cooperadores são apresentados em reuniões apropriadas da igreja. Em muitos lugares eles são chamados auxiliares ou trabalhadores. E nesse caso o cooperador ele é local da nossa igreja, no caso nosso aqui, pessoas que estão que querem cooperar, não só a cooperação como um membro, mas que querem sair aqui do banco e fazer alguma coisa, dar uma aula, é o primeiro passo para que ele se torne um diácono e assim sucessivamente. Ele está cooperando com a obra de Cristo. São convertidos a Cristo Jesus, que se colocam à disposição do ministério local para atuar na sua obra, atendendo voluntariamente. Sabe por quê? Essa palavra é importante. Que tem gente que se apresenta e quer mandar, se apresenta e quer mudar as coisas, se apresenta e quer fazer do seu jeito. Não. Voluntário é quem se voluntaria para cumprir aquilo que está pré-determinado para ele. Então eu só vou me candidatar a alguma coisa que eu estou com vontade de fazer bem feito, né? Porque tem gente que se voluntaria, mas chega na hora, não quer fazer, ou fica de canto, e na hora de receber o irmão Maurício está dizendo que já observou pessoas ao longo da sua caminhada cristã que se apresentaram como voluntários cooperadores do corpo de Cristo, estão lá fazendo sua função, que ninguém chamou, se apresentou, e depois mais para frente levou a igreja, enfim, ao ministério aqui do trabalho, dizendo que tinha vínculo empregatício. Coopere para Deus, coopere para o Senhor. É Ele, como já falamos, que é o dono da obra. Então são convertidos a Cristo Jesus, que se colocam à disposição do ministério local para atuar nessa obra, atendendo voluntariamente nas atividades eclesiásticas, sem estarem limitados às rotinas de uma só função. Então o cooperador é aquele que faz de tudo, que coopera. O próprio nome já fala, está cooperando do mesmo jeito com o diácono. A única diferença é que ele não tem um cargo oficial. Ele é a pessoa que eu quero trabalhar para o corpo de Cristo. Então levanta-se, vamos dizer assim, dá um crédito para essa pessoa, e na sua cooperação nós vamos observando para que ele prossiga na sua caminhada ministerial. 2 Timóteo 2,15, importantíssimo esse versículo. Quando você se apresentar, procura apresentar-te a Deus. A quem? Bom. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Torpe ganância. Amém. É muito sério. Eu quero encerrar com algo que eu pesquisei e preparei para a gente ter uma distinção clara sobre o organismo vivo, que é a igreja, e a organização, que é a estrutura para que o organismo vivo funcione aqui na terra de acordo com a palavra de Deus. Então, quando Cristo instituiu a sua igreja, ele tinha em mente um organismo vivo, um corpo que seria o seu corpo, formado por todos nós que somos os membros, sendo ele próprio a cabeça. Este corpo foi criado à sua imagem e semelhança, com o objetivo de desenvolver, atingir a maturidade e chegar à estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo. Então a igreja como organismo, cada membro é um discípulo que gera outros discípulos.
cada um fazendo a sua parte, seja pregando, ensinando, acompanhando, exortando, orando e corrigindo quando necessário. Como organismo é que existe comunhão e relacionamento entre os membros, exigindo mutualidade de sentimentos e atitudes. É assim que os membros devem amar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, enfim, edificar uns aos outros, pois nesse corpo somos membros uns dos outros. Como organismo ainda, a igreja é a noiva, é a lavoura, é o edifício santo. A igreja primitiva retrata em Atos do capítulo 2 ao 6, o exemplo perfeito de um organismo vivo. Os irmãos socorriam os mais necessitados, repartindo bens e alimentos, ninguém considerando como seu aquilo que possuísse. Que pena que aquele modelo não se perpetuou através dos tempos, mas foi imprescindível para aquela época e ficou registrado para as futuras gerações. Agora, como organização, a igreja também é uma organização, uma vez que perante a lei dos homens tem que ser organizada em pessoa jurídica, com estatuto, sede, diretoria e outras exigências legais. Tem uma denominação, patrimônio, regimento interno e existência física. Como organização, agora vem a grande diferença, eu quero que você guarde. Como organização, ela é visível, local, humana, imperfeita e temporária. Mas como organismo, ela é invisível, universal, divina, perfeita, nunca poderá desaparecer, nem ser vencida pelas portas do inferno. Só desaparecerá da face da terra quando for arrebatada na volta de Cristo. E é esse organismo vivo que nós defendemos, é esse organismo vivo que a organização, a estrutura precisa dos obreiros, enraigados na palavra de Deus para defender, para que o organismo vivo, na sua estrutura humana, continue glorificando e exaltando o nome do Senhor e gerando vidas. A igreja foi feita para gerar vidas. Esse é o sonho, é o projeto de Deus para a instituição, a organização estrutural humana, mas ela é regida pela sua palavra, pelo Espírito Santo, para que vidas sejam geradas. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós obreiros, cabe a nós, depois de esse ensino, um compromisso maior com Deus, e aqueles que não têm os seus cargos ainda, de respeitar, desde que a igreja e os obreiros estejam trabalhando, edificando, exortando, orientando a igreja em amor à luz da palavra de Deus. Só assim o reino de Deus crescerá, o nome do Senhor será glorificado, e nesse ambiente saudável o Senhor realizará o seu poder, a sua cura, a sua salvação, porque Ele entende que a estrutura, a organização regida pelo Espírito Santo está pronta a fazer não aquilo que a organização como homem deseja, mas de seguir a sua poderosa palavra. Então essa é a forma de governo. Obviamente que nós nos prendemos à Assembleia de Deus. Outras denominações podem ter as suas outras formas, mas a forma de governo da Assembleia, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores levantados pelo Espírito Santo, colocado no coração da pessoa que está à frente para a edificação, manutenção e projeção da organização na dimensão espiritual, porque o organismo é invisível, universal, divino, perfeito, nunca desaparecerá, nunca poderá ser vencido pelo inferno, mas só vai desaparecer da terra quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Mas antes de governar a nossa igreja, governemos nós mesmos, que eu acho que é o governo mais difícil que tem, é o nosso governo, o nosso ego, o nosso, enfim, tantas coisas que o velho homem quer ressurgir, e nós precisamos crucificá-lo, como o apóstolo Paulo nos ensina todos os dias. Crucifica o velho homem, e assim nós, com a nossa estrutura saudável, poderemos dar uma saudabilidade para a nossa casa
e a nossa casa saudável poderá produzir saudabilidade para o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por ser convocados pelo Espírito Santo a fazer parte desta obra poderosa que é o teu reino na face da terra. Que nós possamos entender que nós precisamos organizar a nossa vida, a nossa casa e a nossa igreja sempre pelo Espírito Santo, sempre pela tua palavra, Pai. Como aprendemos nessas terças-feiras sobre a forma de governo, nenhuma lei, nenhuma autoridade, por mais importante humanamente que ela seja, jamais a palavra pode sobrepor a sua palavra. Que a igreja, aleluia, a verdadeira igreja, Senhor, os púlpitos que estão os pastores, evangelistas, presbíteros, fiéis à tua palavra, que compõem um corpo de diaconato, de cooperadores fiéis à tua palavra, nunca permitam que nenhuma instituição terrena, ou homem terreno, ou palavra terrena, Senhor, venha manchar o organismo vivo, venha manchar os púlpitos, ó Pai, que nós possamos defender a veracidade da sua palavra. É para o Senhor que trabalhamos, é pelo Senhor que fomos chamados, e é ao Senhor que nós prestaremos conta daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, como Assembleia de Deus, Ministério Belém, aonde quer que ela esteja instalada, que ela permaneça brilhando, Senhor, brilhando para a glória do teu nome, que ela seja referência espiritual, referência de uma igreja que segue os princípios da sua palavra, e que não se deixa manchar, e nem se corromper por nenhuma situação alheia que o mundo venha nos oferecer. Em especial, cuida do nosso pastor, Pai, o pastor Flausilino, o anjo desta igreja, levantado pelo Senhor, capacita-o a cada dia mais, e todo o seu corpo de obreiro, levantados pelo Senhor que estamos aqui, para que a tua obra cresça, para que o teu nome resplandeça, para que o teu reino apareça, e o Senhor seja engrandecido, ó Pai. Ajuda-nos a cumprir a tua palavra, a governar a nossa vida individual, a nossa casa, e governar a sua igreja, sabendo que estamos governando a obra mais poderosa, vamos dizer assim, a empresa mais poderosa sobre a face da terra, que é o teu reino, e que a tua palavra. Ajuda-nos a governar com ordem, com decência, com amor, Pai, oh aleluia, com afinco a tua palavra. Ajuda-nos a viver o evangelho como ele é, a simplicidade do poder da sua palavra, Pai. Instrui o nosso coração, instrui que cada obreiro de Vila Nova seja agora visitado pelo Senhor, seja cuidado pelo Senhor, seja levantado pelo Senhor. Oh, toda a provisão, seja ela física, seja ela material ou espiritual, que o Senhor visite cada um de nós essa noite, a nossa família, e nos abençoa, Pai, porque é a tua bênção que nos dá direção, é a tua bênção que nos enriquece. Ajuda-nos a governar a tua obra, porque ela é tua, ela é somente tua. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua obra e pelo seu poder. Glória a Deus.